Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas sinta-se cumprimentado. O meu nome é Fernanda e eu sou nutricionista. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a relação do nosso comportamento e os hábitos alimentares. Vamos lá? Os nossos hábitos de vida influenciam diretamente na alimentação. Desde a hora que você acorda até a hora que você dormir, o seu comportamento e os seus hábitos influenciam diretamente nas suas escolhas alimentares, em todas as suas escolhas alimentares. Calma que eu vou explicar tudo para vocês. Desde o século XX, a população vem alterando os seus hábitos alimentares, consumindo mais industrializados, ficando mais sedentários, trabalhando sentados e tendo menos contato com a natureza. Isso se chama transição nutricional. Essa mudança, ao longo do tempo, vem causando até hoje uma prevalência do excesso de peso e da obesidade, causando uma pandemia de inflamação de baixo grau. E essa pandemia, como é chamada pelos profissionais de saúde, não é vista como tal, ou seja, não é considerada uma pandemia, mesmo sendo um caso de saúde pública, de extrema preocupação da saúde pública. Desde 1974, esse aumento da população já vem acontecendo. E nos dias de hoje, atualmente, mais de 50% da população está com sobrepeso ou obesidade. Então são dados muito preocupantes. E quais são os riscos, para uma população com sobrepeso e obesidade? Essa doença traz riscos para doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardiovasculares, enfim. Mas por que a população passou por essa transição nutricional? Por que aconteceu isso? Bom, devido às mudanças de hábitos já mencionadas anteriormente e o maior acesso da indústria alimentícia à casa das pessoas, a uma maior propaganda de alimentos considerados saudáveis, sendo aqueles embalados, que teve um boom e a população foi sendo condicionada, foi sendo direcionada a consumir esse tipo de alimento. Combinado com o sedentarismo, esse tipo de alimento traz uma praticidade para a casa das pessoas que antigamente era muito procurada, principalmente por questão das mulheres que trabalhavam em casa, eram donas de casa e foram trabalhar mais na rua. Essa praticidade foi sendo buscada. Então a indústria alimentícia trouxe isso para as casas das pessoas, para a população. Porém, temos um lado um pouco mais obscuro da indústria alimentícia, Ela usa da ignorância das pessoas para poder disseminar esse tipo de informação, por questões econômicas mesmo. E por muitos anos, essa mudança de comportamento vem trazendo todos esses riscos para a população, que atualmente é algo que se conhece, mas também não é muito trabalhado. Agora, a pergunta que não quer calar. O que o seu comportamento tem a ver com a sua alimentação? Bom, primeiramente a gente vai falar sobre os hábitos, Nenhum hábito é construído da noite para o dia, pessoal. Toda a nossa construção social e afetiva permeia os hábitos. O comer não é só ingerir alimentos. Quando a gente ingere algum alimento específico, tem uma memória do que nos trouxe a ingestão desse alimento, Por que a gente ingere dessa forma específica? Por que a gente come cenoura cozida ao invés de cenoura crua? Enfim, todos os nossos hábitos, toda a nossa forma de enxergar a alimentação tem um histórico por trás. Muitas vezes foi algum evento social na sua família que aconteceu há muito tempo, muitas vezes foi a forma como você consumiu um alimento que você não gostou e a forma como foi apresentada a você esse alimento, a forma como você precisou consumir. Enfim, tudo isso influencia nas suas escolhas alimentares. E a forma como a gente é apresentado aos alimentos, isso mesmo, na introdução alimentar, é essencial, é imprescindível para construção dessa relação com a comida, adequadamente ou não. Temos os dois lados, Muitas vezes os pais não souberam conduzir de forma adequada a introdução alimentar e acabaram trazendo um trauma para a criança, dando aquela obrigação de consumir o alimento
ou os pais não tinham o hábito de consumir certos alimentos, né, legumes, verduras, e não apresentaram aos seus filhos esse tipo de alimento, e aí acaba que a criança também não tem o hábito de consumir. Tudo isso está interligado, está relacionado com a sua forma de ver a alimentação e com os seus hábitos e escolhas alimentares. Além disso, comer é cultural, né? Nossa sociedade vive em torno da comida. Muitas vezes a gente vai sair com os amigos e come uma pizza, toma uma cerveja, todos os eventos estão em torno da comida, da alimentação. Além do comer ser cultural, é um ato social e muitas vezes político. Comer é um direito. Dei uma militada básica aqui. Outro fator que influencia bastante as nossas escolhas e o nosso comportamento com relação à alimentação é a eterna busca por um corpo padrão. Nesse quesito também entram as mídias sociais, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. É um ciclo vicioso. A mídia coloca nas televisões, enfim, nas redes sociais, propagandas de corpos estruturais, mas ao mesmo tempo propagandas de alimentos excessivamente calóricos e com zero densidade nutricional, né? E ao mesmo tempo propagandas de medicamentos milagrosos que vão tirar a sua dor, que vão te emagrecedores de forma rápida, né? E aí o que acontece? A gente acaba consumindo esses alimentos que a indústria coloca nas nossas casas, né? Nas propagandas de televisão. E a gente não adquire o corpo que a gente gostaria de ter, consome os medicamentos emagrecedores e fica nesse ciclo e não atinge nenhum dos objetivos, não atinge o seu corpo padrão, né? Isso acaba causando uma doença, um transtorno alimentar ou até a própria obesidade, né? Porque esse tipo de alimento pode causar sobrepeso e obesidade. Enfim, são ciclos viciosos que acabam sendo criados e são aproveitados, sabe? Pelas indústrias. Outro fator que influencia bastante no comportamento alimentar e nos hábitos alimentares, principalmente nas escolhas, é a cultura. A cultura de cada local, de cada cidade, de cada país, cada cultura é diferente uma da outra. Não quer dizer que não seja saudável. Ser saudável nutricionalmente não é algo que a gente vai e coloca um protocolo e diz, isso é saudável. A cultura de cada lugar, de cada indivíduo deve ser respeitada e levada em consideração sempre. No início desse vídeo, falando sobre hábitos, eu mencionei sobre a apresentação dos alimentos, né? A relação que se cria quando a gente é apresentado aos alimentos. Dependendo do ambiente familiar, os hábitos alimentares são criados de maneira X. Isso deve ser levado em consideração. Quer dizer que estão corretos? Não quer dizer, mas devem ser levados em consideração, até porque, caso haja uma necessidade de mudança desses hábitos, isso deve ser compreendido, deve ser entendido pelo profissional. Então eu volto a dizer, nenhum hábito é construído de um dia para o outro. E nenhum hábito vai ser desconstruído de um dia para o outro. Então, respeite o seu processo. Respeite a sua necessidade de mudança, faça com que ela seja o mais prazerosa possível para você. Sempre saindo da sua zona de conforto, claro, porque quando a gente busca uma mudança é para sair dessa zona. E o meu recado de hoje é esse, respeite o seu processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.